Fala, jogadora! Adélia Bristoche aqui. Não sou mais estudante atleta da Graceland University, cara. Que estranho, faltou uma apresentação. Quem tiver ideias de apresentação, já deixa aí, porque eu ainda não pensei em uma nova e ainda tem muita coisa pra acontecer, pra eu poder ter um título novo e tal. Mas tô aberta a sugestões pra nesse meio tempo a gente não ficar assim nessa energia estranha aqui no canal, né? Enfim, galera, sejam todos bem-vindos ao Fala Jogadora mais uma vez. Nos últimos vídeos atualizei vocês sobre toda a minha volta para o Brasil e para quem não assistiu vou deixar todos os links na descrição também, então é só acompanhar, seguir os links para ver os vídeos da minha volta. E hoje tô aqui justamente para falar sobre esse tema. Acho que a pergunta que não quer calar para todo mundo é por que eu vim pro Brasil, por que eu voltei pro Brasil? Claro que todo mundo sabe que eu me formei, mas existem mais razões por trás de tudo isso, né? Então por isso eu resolvi gravar o vídeo de hoje explicando um pouco mais a fundo sobre tudo que tá por trás dessa minha decisão de retornar pro Brasil. Sendo sincera logo de cara, muita gente julgou a minha decisão, muitas pessoas que nem assim entendem muito do que eu vivi lá nos Estados Unidos julgaram a minha decisão, tipo, me achando louca por querer voltar pro Brasil, deixar os Estados Unidos, nossa, um país muito bom no olhar da maioria das pessoas. Mas isso me fez só questionar ainda mais coisas e refletir sobre tudo que tá por trás da minha decisão. E por isso hoje eu vim compartilhar nesse vídeo com vocês. Devo alguma explicação, alguma satisfação pra alguma pessoa? Claro que não, mas vocês aqui no canal são a minha galera e eu sempre gosto de vir compartilhar as minhas decisões dessa forma, porque eu sei que isso traz clareza também pra outras pessoas que possam estar passando por decisões assim, principalmente no meio do esporte. Então bora lá entender por que eu decidi voltar pro Brasil. O primeiro motivo é o fato de que eu nunca tive intenção de morar nos Estados Unidos. Então, o meu objetivo nos Estados Unidos era algo que tinha início e tinha fim. Eu queria terminar a minha faculdade enquanto eu pudesse jogar futebol em alto nível também. E lá, nos Estados Unidos, era o país em que eu tinha a melhor oportunidade de fazer essas duas coisas juntas. Ou seja, eu nunca tive a intenção de ir morar lá por morar lá. Eu fui morar lá porque a melhor oportunidade nos meus objetivos estava lá. Quer dizer que eu não gostei de morar lá? Tiveram coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, super normal, como em qualquer lugar do mundo, mas eu nunca tive, nossa, essa vontade de estar lá por estar lá. E olhando hoje também, as coisas assim que mais me fizeram sentido enquanto eu estive lá, eram justamente as coisas relacionadas ao meu objetivo maior, que era o futebol. Então o futebol sempre foi o norteador da minha vida lá. Então, ao finalizar esse ciclo do futebol, da faculdade e tudo mais lá nos Estados Unidos, existiam algumas opções para eu continuar lá. Dentre elas, eu poderia aplicar para um mestrado, uma pós, continuar com a bolsa esportiva lá na Graceland ou em outra instituição. Eu poderia tentar jogar uma liga semi-profissional. Poderia também aplicar para o meu OPT, que eu já expliquei em outros vídeos também como funciona esse OPT. Vou deixar o link na descrição também, já falei. Mas essas opções, nenhuma delas me agradava, porque não estava direcionada para o meu objetivo maior, que era o futebol profissional. E aí nós já entramos no segundo ponto, que é o fato de eu já estar sentindo que eu tinha atingido um platô no futebol lá nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu simplesmente não via mais um caminho para continuar evoluindo no futebol lá nos Estados Unidos. Eu acho que quando a gente fala de futebol, a palavra-chave é sempre a paciência. Então, quando a gente chega em um lugar, a gente vai levar um período para se adaptar, para se sentir à vontade, se sentir confortável, sentir que o nosso jogo tá fluindo. E a partir dali a gente vai construindo, colocando novas características de aprendizado e as nossas características próprias. E a gente evolui até chegar num momento em que a gente entende que a gente atingiu tudo que a gente poderia evoluir naquele ambiente. Acredito que em todas as outras áreas de trabalho também seja da mesma forma, mas no caso do futebol em específico, quando a gente chega nesse ponto em que não existe mais espaço para evolução, a gente sempre fala que é importante sair dali para buscar o desconforto. Então, no futebol, a gente nunca pode parar numa situação confortável. Então, tipo, tava ali no time, já tava bem, já tava no nível, tudo mais. Esse é o meu aviso de que eu tenho que sair dali, porque ali eu não tenho como continuar evoluindo e ainda tem muito a ser evoluído. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na Graceland, eu mal conseguia passar num teste físico. A minha evolução ali em 3 anos foi absurda, principalmente nesse sentido, no sentido físico. E quando eu cheguei ali na minha última temporada, eu vi que eu já estava no nível do time. Quer dizer que eu era a melhor, nossa, a melhor de todas do time? Não, mas que eu já estava no nível de todo mundo e eu sentia que dali não tinha mais pra onde ir, sabe? Então, pra mim, aquilo ali era o meu aviso de que a hora de encerrar aquele ciclo tinha chegado. Quem acompanha o canal sabe também que eu fiz testes em times semiprofissionais,
Por questões burocráticas não consegui jogar nesses times, mas quando eu fiz os testes e com os feedbacks que eu recebi das pessoas que estavam aplicando os testes, eu também super senti que eu tava no nível desses times. Então isso me fez perceber que eu tava num nível ok, que eu tinha realmente aprendido muito ali nos Estados Unidos, evoluído e que eu já tava pronta para poder seguir o meu caminho para outros horizontes. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o fato de eu não acreditar que a evolução do futebol feminino hoje esteja lá nos Estados Unidos. Esse eu acho que é o motivo pelo qual as pessoas mais julgam a minha decisão de sair de lá, porque as pessoas falam, tá, mas se tu quer ser jogadora de futebol, os Estados Unidos hoje não é o melhor lugar para o futebol feminino, não é o melhor lugar para uma jogadora? Eu, Adélia, fielmente acredito que não. Os Estados Unidos ajudaram muito o futebol feminino a crescer e tá no patamar que tá hoje. Claro que ainda falta muito evoluir, mas isso é questão para outro dia. Mas eu acho que principalmente em termos de visibilidade e investimento, não do jogo do futebol em si. Em termos de evolução de jogo, eu acho que os Estados Unidos está ficando para trás. E a Copa Feminina desse ano apenas comprova tudo isso, que falta atualização, falta entender mais o jogo do futebol em si. Isso é algo que eu comento desde os primórdios aqui do canal. Eu sempre falei que eu nunca me senti à vontade jogando nos Estados Unidos, nunca mesmo. Me trouxe uma evolução enorme, trouxe aprendizados enormes, mas é um jogo que ele te acrescenta muito, mas ele também tira muito de ti. É um jogo que custa muito a tua habilidade, a tua autenticidade em campo, a tua naturalidade em campo. Então é um estilo de jogo muito diferente não somente do Brasil, mas do resto do mundo. Os Estados Unidos, num geral, é um país que entende muito sobre investir em esporte, estruturar o esporte. Mas isso não quer dizer que é um país que entende de futebol. E não tô dizendo que não entende, mas sim que existe um estilo muito diferente de futebol lá, não é à toa que é o soccer, não é o futebol. Então, isso sempre pesou muito pra mim. Sempre, faltava algo, sabe? E eu sempre falei disso aqui no canal. Isso nos leva ao quarto ponto. O quarto ponto, acho que é o mais importante pra mim, que é o fato de eu querer fazer parte da evolução do futebol feminino no Brasil. O futebol feminino no Brasil tem evoluído muito nos últimos tempos, mas ainda falta muito caminho a ser percorrido. E eu, lá nos Estados Unidos, percebi muito o quanto eu quero participar dessa transformação. Pra mim, de nada vale buscar novos caminhos em outros lugares se eu não posso ajudar pessoas aqui no meu país a terem essas oportunidades, a terem uma estrutura, um caminho melhor para seguir no meio do futebol também. Vídeo de formatura aqui no canal, eu falei sobre os meus 3 trabalhos finais e eu falei que as minhas escolhas de temas seguiram 3 intenções. A primeira era ter algo que fosse retribuir para a Graceland, que me deu a oportunidade no futebol. A segunda era ter algo que fosse a ver comigo, algum tema que eu gostasse. E a terceira era fazer algo que retribuísse ao meu país, que foi quando eu escolhi o tema do meu trabalho final no Major de Business, para estudar como seria aplicar um campeonato universitário no estilo dos Estados Unidos em outros países, consequentemente no Brasil também. Esse foi o momento em que eu refleti muito sobre o quanto eu queria participar dessa transformação no Brasil. Não somente jogando, mas causando um impacto real, que um dia lá na frente vai fazer a diferença, vai fazer com que meninas não tenham que passar por coisas que a geração antes da minha teve que passar, que a minha geração teve que passar, ainda passa um pouco, como não ter base, por exemplo, não ter uma estrutura básica para evoluir desde o início no futebol. Então, esses momentos finais da faculdade me fizeram refletir muito sobre o quanto essa transformação, esse impacto são coisas importantes para mim e que eu quero realmente trabalhar para fazer algo que tenha um valor sobre isso. Eu acho que muita gente sai do país e acaba se perdendo em sentimentos de raiva, de arrogância, achando que o Brasil é só problema, o Brasil é só coisa ruim. Mas quem somos nós, se não as pessoas que vão solucionar esses problemas? Não adianta a gente sair do país e não buscar novas visões de mundo para trazer de volta e acrescentar ao nosso país também. Para mim, isso é o valor, sabe? De viver essas experiências. Eu falo muito aqui no canal sobre as dificuldades das gerações no esporte feminino, no futebol feminino, mas do que adianta abordar tudo isso se a gente não vai buscar soluções de impacto, de valor para mudar essa realidade no nosso país? Hoje, agora, amanhã. Então, para mim, essa volta para o Brasil tem um valor enorme nesse sentido também, que é buscar participar dessa transformação e causar um impacto real aqui. Por fim, o quinto e último ponto, que é a pergunta final que eu me fiz para entender qual seria a minha decisão. Eu acho que todo mundo tem que fazer essa pergunta quando for tomar uma decisão grande, que é: qual é o meu sonho? Meu sonho é ter um emprego nos Estados Unidos? Não. Meu sonho é fazer um mestrado nos Estados Unidos? Não. Meu sonho é jogar a Liga Semiprofissional dos Estados Unidos? Não.
Meu sonho é jogar futebol profissionalmente e não existe nenhum lugar no mundo melhor para se fazer isso do que o nosso país de origem. Muita gente, inclusive, questiona isso. Podem jogar no Google, é uma das coisas mais pesquisadas a ver com futebol. Qual é o melhor país para se tornar um jogador profissional, uma jogadora profissional? O melhor país sempre vai ser o seu país de origem, porque são menos burocracias e são mais oportunidades. Lá fora, você sempre vai ser um estrangeiro. Sempre. Não importa o que aconteça. Claro que a gente atinge níveis, é valorizado, tudo mais, mas principalmente no início de uma carreira não existe melhor lugar do que a sua casa. Isso pra mim tem valor emocional também, além do valor prático, porque pra mim de nada valeria tentar viajar, encontrar qualquer oportunidade no mundo inteiro se eu não pudesse ter uma base, uma construção de carreira no país de onde eu vim. Pra fora ainda é algo que eu almejo muito, tenho muita vontade de ir para outros lugares, não tô falando especificamente de Estados Unidos, mas eu tenho esse desejo de hoje construir essa base de carreira aqui no Brasil. Então eu vejo não somente como o melhor lugar praticamente, mas também de forma emocional, de forma assim, afetiva. Tem gente que vai me achar louca por pensar isso, vai achar uma decisão estúpida, com certeza. Mas se isso fosse um problema, vocês nem estariam assistindo esse vídeo, porque não existiria Fala Jogadora, não teria existido nada da minha vida nos Estados Unidos, Plano Maluco, Guatemala, tudo mais. Porque o norte nunca é esse. O norte vai ser sempre o mesmo. Seguir seus sonhos, viver seus sonhos, abraçar os seus sonhos. Algumas escolhas doem pra caramba, porque cada escolha é sempre uma renúncia. E quanto mais a gente vai caminhando em direção aos nossos sonhos, mais difíceis as decisões vão se tornando. Não fica mais fácil. A gente acha que foi mais fácil, mas não fica. Apesar de a gente ir criando mais experiências e nos fortalecendo. Então eu espero que esse vídeo ele possa servir como clareza também, principalmente para alguém que possa estar passando por momentos parecidos ou que vá vir a enfrentar decisões como essa na sua carreira também. E espero que tenha sido um vídeo legal, que vocês tenham curtido essa reflexão, entender tudo que está por trás de uma decisão como essa, porque não é uma decisão qualquer, é muita coisa que vai na balança pra gente decidir o que vai fazer, qual caminho vai tomar, qual rumo vai seguir, porque o nosso tempo é limitado e as escolhas elas têm que ser feitas. O importante é a gente sempre levar em consideração aquilo que é o mais importante pra gente. Não colocar coisas que talvez sejam expectativas dos outros ou, enfim, desejos dos outros. Eu fui muito jogada por sair dos Estados Unidos porque tem gente que sonha em morar nos Estados Unidos, mas esse não é o meu sonho. Então a gente tem que ter essa clareza. Em breve quero vir aqui no canal com mais novidades, mas por enquanto eu ainda não posso, por questões de privacidade também. Mas até lá, o Fala Jogadora segue firme e forte sempre, e eu agradeço o apoio de vocês, porque em muitos momentos lá nos Estados Unidos, aqui, é o apoio do canal, o carinho das pessoas aqui do canal que me mantém firme e forte, sabendo que sempre tem o dia de amanhã, sempre tem o dia de hoje, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer pra tá caminhando em direção dos nossos sonhos. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, manda esse vídeo pra alguém que possa estar precisando, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação quando novos vídeos saírem, e indica o canal pra um amigo também, uma amiga que possa estar curtindo os conteúdos daqui. Até lá! Nós nos vemos na próxima e acompanhem essa nova temporada no Brasil.